Olá, boa tarde, tudo bem? O tema de hoje é receber a unção e a salvação através da palavra de Deus. Hoje eu vou abordar salvação. Como que acontece a salvação? Através de você ouvir a palavra de Deus. Um texto muito interessante que eu estava meditando aqui para passar com todos vocês, que se encontra no em Romanos capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração credes que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e a boca se faz confissão para a salvação. É um texto que eu estive meditando e cuja experiência eu provei. As pessoas que se sentem, hoje eu quero falar nesse vídeo, você que acha que não tem jeito de você ser salvo, você que está desviado da igreja, você que nunca pôs os pés dentro de uma igreja, enfim, você que tem o desejo de ser salvo, mas você acha que isso é impossível a você. Vou afirmar para você que isso é possível. Existe um grande meio de disponibilizar a graça de Deus, que é a salvação, através das palavras de Deus. Visto que o coração se crê para a justiça. Não estou enchendo o teu coração de esperança para depois lá na frente jogar uma água, não. Isso aqui é a própria Bíblia Sagrada que fala isso. Então, o que ocorre? Os meios de disponibilizar a graça. Como eu faço para ser salvo? Como que eu faço para eu ter convicção? O que eu posso fazer, pastor, para eu ter convicção e certeza da minha própria salvação? Quem diz isso não sou eu, mas é a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 8. Paulo chega a dizer que o nosso coração espiritual, o nosso coração é estimulado através de ouvir as palavras de Deus. Paulo chega a dizer que quando nós ouvimos as palavras de Deus, o nosso coração não só se alegra, como dele flui os bons sentimentos. A palavra de Deus, ela faz brotar do nosso coração a presença de Deus. Talvez você não está sentindo a presença de Deus, mas através de você ouvir a leitura do texto, o seu coração se alegra. Você não sabe explicar o que é isso. É a presença de Deus sendo manifesta ao seu coração por meio da fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, às vezes você vai ouvir esse texto que eu vou falar agora e você vai sentir uma alegria no seu coração, você vai sentir algo diferente, você não sabe explicar. E o que é isso? Isso é o estímulo da salvação que vem através de você ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Romanos 10:8, Paulo disse assim. Esse é um texto muito usado para as pessoas que aceitavam Jesus e aceitam Jesus nos nossos dias de hoje. Diz assim: mas o que diz? A palavra está junto de ti. Então, quando você está ouvindo eu falar, quando você está ouvindo a leitura do texto, a palavra ela já está junto de ti. Né? A palavra está junto de ti porque você parou para ouvir a leitura de Romanos 10:8. Então, automaticamente você para, o seu coração para, você para prestar atenção na leitura do texto porque você quer saber o que vai sair dali. Então, o seu coração ele já começa a se mover espiritualmente. E ele diz o seguinte: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. A saber, esta é a palavra da fé que pregamos. Então a palavra ela está na tua boca e ela está dentro do teu coração, porque Deus move o teu coração através da palavra dele. O seu coração ele é estimulado à fé e à salvação através de você ouvir a pregação do Evangelho. Então a pregação do Evangelho hoje dentro da igreja é muito importante. Eu sei que há alguns pastores que eles não dão muito crédito à pregação do Evangelho, até menospreza, fala, não, 10 minutinhos de pregação tá bom. Eu não vou falar 10 ou 20 minutos de pregação. Para mim a pregação tem que durar até o momento em que o vaso está cheio. A partir do momento que acabou o que tinha para ser entregue no vaso, então a pregação deve ser cessada. Para mim, na minha opinião, a pregação do Evangelho tem que ser dada por revelação, conforme a necessidade dos que ouvem. Então, no teu coração, os sentimentos que vêm do coração, ao ouvir a pregação do Evangelho de Cristo,
ao ser estimulado pela palavra, faz com que você tenha amor em Deus. Hoje nós vivemos uma crise espiritual onde as pessoas elas querem ir numa igreja, mas não sabem qual igreja ir. A pessoa ela entra na internet tentando ouvir uma pregação que preenche o seu coração porque a pessoa já não sente mais alegria. E eu quero falar sobre a salvação e esse despertamento tão profundo que existe da salvação através de ouvir a palavra. E acontece dessa forma. Pode prestar atenção que todo o texto da Bíblia que se lê em voz alta, de maneira clara, que os seus ouvidos compreendem, seu coração entenda, você sente algo diferente. E esse algo o que é? O pastor, quando ele faz a leitura do texto sagrado e argumenta, tem a sua argumentação em cima do texto que foi lido, ele está ensinando você a amar a Deus. Muitas pessoas falam que gostam de Deus, mas elas não foram ensinadas a amar a Deus, que é diferente de gostar. Todo mundo gosta de Deus, todo mundo quer Deus. Mas como amar a Deus? Como você ser ensinado a amar a Deus? Você é ensinado a amar a Deus quando o teu coração espiritual é estimulado através da audição da palavra. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, 37, nós temos a prova clara desse amor que está escrito assim. E disse Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Ser ensinado a amar a Deus. Quando eu li para vocês que a palavra está junto de ti no teu coração, quando você dá lugar, quando você escuta a palavra, presta atenção à palavra, você está dando lugar ao amor de Deus ao teu coração. Porque Jesus, ele disse aos fariseus, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. E ele continua, de todo o teu... Desculpa. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todos os seus sentimentos. Porque a palavra de Deus, ela mexe com o nosso coração. Então aqui, quando ele fala no Evangelho de Mateus 22, 37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Então quando você escuta a leitura do texto sagrado, e dentro do teu coração você tem um sentimento espiritual que te deixa leve, que te deixa feliz, o pastor que está lendo a Bíblia para você, ele está ensinando você a amar a Deus. Então você passa a amar ao Senhor quando você escuta as palavras de Deus. Então você começa a acreditar de novo na alegria da tua salvação. Porque a própria Bíblia Sagrada diz, dai-nos a alegria da tua salvação. Mas como alguém vai receber a alegria da salvação se o Evangelho não é ensinado? Se o Evangelho não é pregado? Então o Evangelho ele precisa ser ensinado, ele precisa ser pregado, porque os corações precisam da palavra de Deus. Continuando, é normal que os pensamentos subam ao coração de maneira voluntária quando estamos ouvindo a palavra de Deus. Essa questão de maneira voluntária, os pensamentos sobem ao coração quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Eu sei que as pessoas têm muito medo de ouvir pregação, têm muito medo de ouvir o Apocalipse ou alguma pregação assim. As pessoas elas são muito assustadas porque elas têm um sentimento ou o pressentimento de que elas vão ser condenadas. Não. O Evangelho que eu estou lendo para vocês aqui, que estimula vocês à salvação, eu fiz essa argumentação, eu li e deixei aqui para colocar uma pontuação pelo seguinte aspecto. As pessoas, muitos não se aproximam do Senhor Deus porque existem muitos crentes que ao invés de levar uma palavra de salvação, eles condenam a pessoa com a pregação. E a pregação não é para condenar ninguém, é para salvar. Tanto que Romanos capítulo 10, versículo 9, diz assim, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, você já confessa com a tua boca que você crê em Deus, e em teu coração crede que Deus ressuscitou dentre os mortos, que Deus ressuscitou dentre os mortos. O Deus que era o Verbo se fez carne
e habitou entre nós. João escreveu isso na sua primeira, no Evangelho de São João, capítulo 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, unigênita, como a glória do Pai, cheia de graça e verdade. Né? Porque a lei foi dada a Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Evangelho de São João 1,12. E todos quantos creram e receberam Jesus, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a qual crê em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então as palavras que Jesus deixou, as palavras que Paulo usou, as palavras de escrita em Mateus, as palavras de escrita em Romanos 10:9, dizendo: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e crede que Jesus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, quando você crê que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, quando no teu coração você crê neste evangelho de salvação, você que já não tinha mais desejo nenhum ou esperança de falar: ai, será que tem jeito para mim? Tem jeito para você. Porque o evangelho do Senhor Jesus Cristo não é para condenar, mas é para colocar lá dentro do fundo do teu coração a esperança viva da alegria da salvação. Eu quero continuar essa palavra porque eu estou aqui falando do tema salvação e quais são os meios, né, que Deus nos dá esta graça tão maravilhosa de ser salvo, que é a palavra. Aí você vai falar assim, mas como isso acontece? Pastor, como que eu posso, uma pessoa que não sirvo a Deus, eu admiro a pregação, eu gosto de ouvir falar de Deus, como eu posso ter de Deus essa grande oportunidade de ser salvo? Está escrito em Romanos capítulo 10:17, que de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. A partir do momento que você passou a me escutar, você não está escutando eu, você está escutando Deus falar com você e te chamando você à salvação. Porque em Efésios capítulo 2 e o versículo 8 está escrito assim, ó: pela graça sois salvos. O que é graça? É os meios que você tem de ouvir a palavra de Deus. E quando você ouve a palavra de Deus, a graça é derramada no teu coração. Você começa a sentir uma alegria que você não sabe explicar o que é. E essa alegria, o que que é? Ela se chama Espírito Santo. Você começa a sentir uma alegria maravilhosa. Você começa a aprender a amar a Deus. Por quê? Porque a fé, ela vem através de você ouvir a pregação, ouvir a leitura do texto sagrado. Então a sua alma se enche da alegria da salvação e você transborda. Você tem vontade de chorar. Você tem vontade de... Assim, você tem um sentimento tão maravilhoso que vem através de ouvir a palavra que você não sabe expressar. Isso aí é que você está como uma criança diante de Deus, aprendendo a amar a Ele. Glória a Deus. Glória a Jesus. E ouvir Ele de bom grado. Ouvir a Ele de bom grado, ouvir a Ele com alegria. E para concluir esse vídeo aqui, quero pôr um contraponto. Que existe, né, aquela palavra que nos traz alegria, que as pessoas, né, porque o evangelho é isso, é um evangelho de salvação. Mas eu quero deixar um ponto especial aqui com vocês, para vocês refletirem. O que leva as pessoas, às vezes, a não ouvir o evangelho? Às vezes, até desprezar, não querer escutar. Eu já vi muitas vezes acontecer esse desencontro. Esse desencontro, por muitas vezes, acontece por pessoas que não têm uma postura adequada na hora de falar do amor de Deus. Pessoas que às vezes falam o nome de Deus, mas xingam as pessoas nas ruas, nas praças. Pessoas que às vezes a postura da pessoa não é o que a pessoa está lendo. Às vezes a pessoa está até com a Bíblia na mão, mas às vezes a própria postura da pessoa faz você não querer ouvir aquilo que a pessoa vai pregar, por causa da postura da pessoa. Então, um homem de Deus, ele deve se portar como um homem de Deus. Desde o momento que eu fui ungido com óleo na cabeça, eu entendi. Eu entendi aqui que aquilo que a Bíblia Sagrada fala do pastor, que ele tem que ser manso,
Muitos pastores não são mansos, são cheios de ira e de ódio. Moderados, ter moderação na hora de falar com a pessoa. Quer discutir um assunto sério? Dá para discutir o assunto sem aumentar o tom de voz, sem ferir ninguém com palavras. Amigo do bem, não ser uma pessoa desconfiada, olhar para todo mundo com desconfiança, como se fosse um tipo de cão assustado. Mas moderado, temperante, justo. Olha, ter o título de pastor e missionário é fácil. Difícil é ter as qualidades do mesmo. Deixo essa palavra para vocês com muita alegria, que eu não consigo ser de outro jeito, meu povo. Não consigo ser de outro jeito. Que o Senhor Deus, nessa tarde, derrame no teu coração graça, paz e alegria do Espírito Santo. E você, com todo o amor do Senhor Jesus Cristo, ouça o texto que eu li com vocês. Ouça essa palavra que eu deixei com vocês. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo foi deixado por Deus na terra, não para condenar, mas para salvar todos aqueles que se haviam perdido. Desde já, agradeço por vocês que têm curtido o nosso canal, que têm compartilhado nossos vídeos e que têm se inscrito no meu canal. Eu sou o pastor Peterson Silva, fundador e presidente da Igreja Evangelho da Fé. Desde já, Deus abençoe, fique com Deus.